Programa Cá Entre Nós no ar. Bem, nós nascemos, crescemos e vivemos em uma sociedade com muitas regras, classificações, denominações. A cultura, ou o senso comum patriarcal, criou uma série de dicotomias baseada na distinção dos gêneros masculino e feminino. E cá entre nós, esse é um assunto que rende muitas discussões e reflexões. E para tanto, está conosco hoje no programa Joana Búrigo, ela que é consultora e professora, recebeu sua titulação em Mestre em Gênero, Mídia e Cultura em Londres, onde morou por 8 anos, e agora chega aqui a Criciúma e traz a sua experiência e todo o seu conhecimento sobre essas questões para nos esclarecer um pouco mais a respeito da teoria de gênero. Bem-vinda, Joana. Obrigada, Karina. Obrigada por estar cá entre nós. E também quero agradecer ao Dr. Vanderlei Margotti em mais uma vez nos receber aqui no seu consultório. Muito obrigada, doutor. Obrigado eu. Bem-vinda, Joana. Bem-vinda, Karina, mais uma vez. Bem, vamos começar então explorando um pouquinho do conhecimento da Joana e pedir para ela falar um pouquinho sobre a teoria de gênero. Bom, a teoria de gênero é uma teoria que começou a se solidificar como corpo teórico em si a partir da década de 50 e é fruto bastante do que a gente chama de teoria pós-moderna. A teoria pós-moderna é investida na quebra das grandes narrativas. Eu acho que fica melhor se der um exemplo. Se a gente pensar, por exemplo, na democracia ou mesmo na masculinidade, na feminilidade, a teoria pós-moderna entende isso como narrativas discursivas, como formas discursivas de entender e organizar o mundo. E a teoria pós-moderna vem para questionar essas grandes narrativas e dizer quem está construindo essas grandes narrativas e quais são as relações de poder que sustentam o que essas grandes narrativas estão falando. Então, se a gente, dentro da teoria de gênero, a grande narrativa seria o que tu estavas falando no começo, o entendimento da expressão e da identidade de gênero dentro de um binário, que é o masculino e o feminino. A teoria de gênero vem questionar, mas será que existem só esses dois ou que existe uma gama muito maior de possibilidades entre o que a gente entende como masculino e feminino? Faz sentido? Faz sentido. Na verdade, essa diversidade de gênero, né, vai muito além, né? E para nós, que não somos, eu pelo menos não sou tão entendida a respeito, né? É um pouco complexo até, né? Porque nós vivenciamos isso dia a dia, né? Até nós estávamos trocando figurinhas antes da gravação, né? Eu estava falando a respeito te perguntando, né? Sobre os pares de qualidades e características que a gente cresce ouvindo, acostumados, né? Uhum. Público e privado, produtor, reprodutor, razão e emoção, e tudo isso vem esclarecer, deixa muito claro o masculino e o feminino, divide muito bem isso, e também a hierarquia dessas qualidades, né, Joana? É importante ressaltar as hierarquias, porque exato. Porque o primeiro sempre nos é apresentado como mais forte, e o primeiro diz respeito ao masculino. A teoria de gênero ela é fruto de um apanhado de pensamentos feministas. E, claro, essa hierarquia é questionada justamente de dentro do feminismo. O feminismo existe como epistemologia, como ideologia, como ativismo, como uma maneira de questionar o status quo, justamente levando em consideração
que existe um desequilíbrio de poder na sociedade entre homens e mulheres. A teoria de gênero continua levantando essas questões, mas ela vai um pouquinho além disso, ela quer quebrar com a ideia de que existem somente essas duas categorias de identidade. Então, como que isso se resolve? Como tu falaste, de forma muito complexa. A resolução desse problema, aliás, a maneira como a gente constrói a resolução desse problema é complexa, mas na verdade é muito simples, é a gente entender que existem outras variações de como as pessoas querem se entender no mundo. Mas a gente parte do pressuposto de que o masculino e o feminino são construídos baseados no que a gente chama de aparato biológico. Como seres humanos existem, como espécie, a gente tem órgãos reprodutores e precisa de dois, me ajuda doutor, para falar o vocabulário correto, dos gametas masculinos e femininos, para continuar... fazer um indivíduo. Exatamente. E no imaginário coletivo, a gente atribui as características de identidade a esses dois aparatos biológicos. Então... E me permita, Joana, desculpe, mas mesmo a natureza, às vezes, ela fica numa situação intermediária. Exato. Isso é muito... E que não tem nada a ver também com a situação do psiquismo. Exato. Né? Existe todas aquelas variantes entre o masculino e o feminino do ponto de vista biológico. Uhum. Exatamente. O hermafrodita verdadeiro, existe uma série de nuances aí, que elas não são muito faladas e conhecidas, mas mesmo do ponto de vista biológico, existe esse titubeio da natureza, muitas vezes. Adorei a palavra, titubeio da natureza, muito bom. Então, ainda que o aparato fisiológico masculino e feminino, ou do macho e da fêmea, fossem somente essas duas categorias, como o Dr. Vanderlei estava falando, quer dizer, na verdade, nem na natureza essa clareza é muito específica. Mas a gente entende que as construções de identidade foram feitas baseadas nessa diferença entre o macho e a fêmea. Mas dentro da teoria de gênero, o que a gente tenta distinguir? E a gente tenta distinguir conceitualmente, que é para os fins de melhor entendimento. Que existe o que a gente chama de sexo biológico, que é o aparelho com o qual a gente vem para o mundo, os corpos com os quais a gente vem para o mundo, que tendem a ser, mesmo com algumas exceções. Com algumas exceções, e que não são necessariamente alinhadas com o psiquismo. Exato. E aí é mais problemático ainda. Exato, é aí que entra a distinção de gênero, porque o aparato biológico vem, com exceção do hermafroditismo e de outras variações. A gente tem o macho e a fêmea. O gênero considera o masculino e o feminino, e a gente ainda pensa na sexualidade, que é a orientação sexual da pessoa, que são coisas dentro de cada indivíduo separadas. Existe uma regulamentação social para achar que a pessoa que nasce com um aparato biológico vai ter uma identidade de gênero e uma orientação sexual. Essas três categorias, a gente fixou as três como uma coisa só, mas na verdade o desejo das pessoas, a maneira como as pessoas expressam a sua identidade contradiz essa regulamentação. Então a gente pode entender gênero como um eixo regulatório social e a teoria de gênero como quem está querendo desconstruir esse eixo regulatório. Bem, Joana, então como esse padrão é alimentado? A gente não consegue atribuir culpa a nenhum ponto específico da sociedade. A gente entende que gênero é um sistema que permeia toda a nossa vida, desde que a gente nasce até o momento que a gente parte. E existem muitas instituições que continuam reforçando essa mensagem. Alguns exemplos, por exemplo, a mídia é um bom exemplo. Quando a gente vai assistir um filme de Hollywood, a maioria das histórias que a gente vê é da mocinha e do mocinho. Não é do mocinho e do mocinho, ou da mocinha e da mocinha. Então existe uma naturalização da percepção de que a heterossexualidade é a norma. A gente chama isso de heteronormatividade, inclusive, em teoria de gênero, e isso é reforçado por uma série de outras frentes. A escola, a família, a religião, o Congresso Nacional, enfim, existem vários pontos focais, não existe um vilão apenas, não existe vilão e mocinho, existem batalhas diárias que a gente tem que realizar para esclarecer as pessoas a respeito das possibilidades
de gênero que não são necessariamente ligadas à biologia, mas sim a como que as pessoas se sentem e devem ter a liberdade de se sentir no mundo. Ok. Bem, eu estou conversando com a Joana Búrigo, consultora e professora, mestre em gênero, mídia e cultura. Também, Dr. Vanderlei Margotti, cirurgião plástico, que está nos recebendo mais uma vez aqui em seu consultório. A gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta com os meus convidados com esse assunto, né? Levantando essas questões, chamando a todos para uma reflexão, falando de teoria de gênero. A gente volta já. A minha dica da semana vai para as noivas, um recadinho especialmente para elas. Você já fez a sua lista de casamentos? A minha sugestão de hoje é a Miss Casa Presentes Enxovais. Aqui você encontra uma variedade de produtos diferenciados e um mix muito interessante. Porcelana, cerâmica, vidros, cristais e vários acessórios para incrementar sua lista de casamento. Quer saber mais detalhes? Acesse o site misscasa.net.br. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós e hoje um assunto que levanta muitas questões. A gente está falando de teoria de gênero com a nossa convidada, Joana Búrigo, consultora e professora, mestre em gênero, mídia e cultura. Ela viveu 8 anos em Londres, de onde trouxe toda essa bagagem, essa especialização. E estamos aqui conversando também com o Dr. Vanderlei Margotti, que mais uma vez nos recebe no seu consultório, cirurgião plástico, né? Parceiro do nosso programa, que sempre nos recebe muito bem e participa desses nossos bate-papos tão, hoje, né, tão complexo, mas de forma acessível e trazendo essas questões, porque é o que a gente gosta de fazer, levar informação e trazer a oportunidade da reflexão para o nosso telespectador, né, doutor Vanderlei? E já no início desse segundo bloco, quero passar a bola para o senhor, para que faça suas perguntas à Joana, explore o conhecimento dessa moça. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é minha e de muitas das pessoas que nos assistem. Joana, o que é ser uma feminista hoje? É queimar sutiã em praça pública? O que faz exatamente uma feminista? O que é ser uma feminista hoje não é muito diferente do que vem sendo ser uma feminista desde sempre. O contexto social dentro do qual o feminismo acontece é que muda. Em alguns momentos a queima simbólica de sutiã é relevante, em outros não. Mas uma feminista é alguém que acredita que existe igualdade entre os sexos ou os gêneros. Ou seja, uma feminista é uma pessoa que acredita que a igualdade de gênero é um passo
importante para o futuro, porque todos nós seremos tratados com mais igualdade. Existe muita confusão a respeito do termo, porque existem muitos feminismos, porque muitas pessoas vão se engajar com o debate de ângulos completamente diferentes. Umas vão falar sobre estupro, outras vão falar sobre diferenças de salário, outras vão falar sobre representação política, outras vão falar sobre uma série de outras coisas. Então existem muitos discursos feministas dentro de uma mesma bandeira, mas se espremer bem, uma feminista ou um feminista é quem acredita na igualdade dos sexos. Dos sexos e dos gêneros. E dos gêneros, né? Importantemente. Gêneros, porque aí dos sexos, mas dos gêneros seria uma coisa mais abrangente. Exatamente. E dentro desta visão, como é que fica a cirurgia plástica? Me diga até a tua opinião pessoal e a opinião das pessoas com as quais você convive nesse meio feminista, digamos assim. Esse é um assunto que sempre me interessou muito, porque principalmente porque muito do meu feminismo aconteceu no hemisfério norte, onde as noções de beleza e de padrão de comportamento do feminino diferem muito das do Brasil. E a gente tem uma atitude um pouco menos, eu diria... Intervencionista. Intervencionista, exato. Eu não sei se o Brasil tem menos ou se o exterior tem menos, mas eu, por ter sido criada no Brasil, eu tenho uma relação um pouco mais tolerante do que muitas das minhas amigas, dos meus amigos feministas no hemisfério norte tinham. Eu acredito que o problema, se é que existe algum, não é a cirurgia plástica, porque eu acredito na evolução da medicina e na evolução da tecnologia para melhorar a vida das pessoas. A questão sempre é a motivação para fazer a cirurgia plástica. Então, se existe uma motivação para fazer uma cirurgia plástica para todo mundo ficar a cara da Gisele Bündchen, isso é evidentemente problemático e impossível. Impossível, exato. Começa por ser impossível. Exato. Começa por ser impossível e é problemático porque a gente está almejando um padrão de beleza e reforçando esse padrão de beleza que é inconcebível para a maioria das pessoas. E quando as mulheres se veem passando... eu não sei se tu sentes isso, mas eu sinto. À medida que tu vai passando revista, é sempre o mesmo corpo, é sempre a mesma cara, é sempre o mesmo cabelo. Chega uma hora que enjoa. Eu gostaria de ver outras variedades de outras belezas. Mas a cirurgia plástica não é o vilão dessa história, porque a cirurgia plástica pode trazer outras belezas, pode inclusive não ser para beleza, mas sim para conforto físico. A gente estava discutindo anteriormente. Existe uma certa mistura. Aliás, eu até diria que a maioria das cirurgias, pelo menos o padrão da minha paciente, não é em busca de um padrão de beleza, mas da correção de alguma coisa que pode perfeitamente ser feita dentro de uma margem de segurança muito boa e que vai melhorar muito a vida dessa pessoa. Eu cito hoje, por coincidência, uma paciente de 21 anos com gigantomastia. Então é impossível que alguém seja contrário a uma correção cirúrgica que é feita por um preço acessível, é feita por uma margem de segurança muito aceitável e que vai melhorar indiscutivelmente toda a vida dessa pessoa. Ela não está fazendo essa cirurgia para ser notada. Pelo contrário, ela quer fazer a cirurgia para passar desapercebida, porque o que aparece muito é essa mama descomunal que ela carrega. O ponto que é importante de fazer é o ponto do policiamento, eu acho. O policiamento, eu sou contra o policiamento social, eu sou contra. É uma maneira estranha de colocar isso, mas eu me incomodo com o policiamento social. Venha ele, seja ele qual de for, fora ou de dentro do feminismo. Então, eu não estou aqui, e o feminismo que é o que me interessa, não está aqui para regulamentar a vida das pessoas. Eu acredito que já existe muita regulamentação e eu como feminista me sinto desconfortável de dizer: você não deve fazer cirurgia plástica, você deve fazer o que você achar que você deve fazer, porque a vida é sua. Mas a problemática então é essa, quando a cirurgia plástica vira uma saída para resolver uma autoestima, uma baixa autoestima que é causada por uma influência absurda de imagens específicas de corpos femininos. Mas, de novo, a cirurgia plástica pode resolver justamente o contrário disso. Eu posso chegar no teu consultório com uma série de fatores que são de foro íntimo. E eu não estou aqui para policiar o que essas pessoas
tem vontade de fazer e nem essa é a postura do feminismo que eu acredito ser válido. E como as feministas se colocam quando se propõe uma interferência no corpo de um homem, alguém do sexo masculino, que procura ser mais parecido com aquele perfil de corpo feminino? Em outras palavras, um homem que quer colocar uma prótese de silicone na mão. De novo, eu não vou responder por todas as feministas, mas dando continuidade ao que eu estava falando, é justamente o ponto que me interessa. Eu sou a favor da liberdade. E se uma pessoa nasce com um aparato fisiológico de macho e ao longo de sua vida se identifica como mulher, se identifica com o que é feminino, a cirurgia plástica, nesse caso, é uma bênção, porque essa pessoa tem a possibilidade de, através da evolução da ciência e da evolução tecnológica da cirurgia plástica especificamente, buscar transformar o seu corpo na identidade que aquela pessoa já carrega. A transexualidade é um assunto que abre mais uma série de conversas dentro da teoria de gênero, mas o feminismo dentro do qual eu me encaixo é um de respeito pelo desejo individual do cidadão e de questionar justamente não o interesse daquele cidadão, mas quais são as formas de controle na sociedade que o impedem ou a impedem de decidir por si qual é a identidade de gênero que ele ou ela quer assumir aí por diante. Então, para responder a tua pergunta de forma mais simples, se alguém que nasceu homem quer ter uma prótese de silicone porque ele se sente mais mulher, está liberado. Eu acredito muito na liberdade do ser humano. Então, desconstruir gênero é um passo adiante para a liberdade, eu acredito. E nessas transformações, você tem alguma informação de fora do Brasil? Porque parece... Eu não faço a especialidade de cirurgias de mudança de sexo, etc. O que eu sei são informações teóricas a partir de artigos, etc. Mas parece que este desejo de se transformar num sexo diferente, ele é mais comum no homem, no macho. Em outras palavras, parece que temos mais homens querendo ser mulheres do que mulheres querendo ser homens. Você tem alguma informação sobre estatística ou alguma coisa nesse sentido? Eu não tenho nenhuma informação na ponta da língua, mas eu posso dizer, isso vem de novo de teoria feminista das hierarquias que estavam sendo faladas antes. Historicamente, porque a gente vive numa sociedade que privilegia o masculino, mesmo esses homens que querem adquirir uma identidade feminina, nasceram dentro do privilégio masculino. A gente vê com mais frequência. Até seria de imaginar-se que seria o contrário, seria as mulheres querendo ser homens. Mas o que parece mais são homens querendo ser mulheres. Isso é uma percepção que eu tenho. Eu não saberia te dizer em números, mas essa percepção também, ela vaza para a percepção de sexualidade, de que existem mais homossexuais homens do que mulheres, e essa já foi completamente refutada. A diferença é que até a própria mídia traga essa informação para nós, né? Exatamente. É uma ideia preconceituosa que nós vivemos. É que a mídia acaba dando mais espaço para o que vem da parte dos homens do que o que vem da parte das mulheres. Então não é de surpreender de novo que seja hierarquia. De novo a hierarquia masculina. De novo a hierarquia masculina. Exatamente. Bom, doutor Vanderlei, já aproveitando que vocês entraram nessa questão da cirurgia plástica, da colocação de próteses de silicone por parte desejo dos homens, né? A gente também não pode deixar de falar nessas intervenções que são feitas por não profissionais. Né? Isso é um problema. Talvez o maior problema sejam estas tentativas de colocação de silicone industrial sem uma formação, sem protocolos. Isso é extremamente grave, tem consequências gravíssimas
E isso é que se alguém está nos ouvindo e que tem essa ideia, por favor, evite esse tipo de solução, porque é muito perigoso. Muito perigoso, pode acabar na morte, inclusive, do paciente. E é por isso que é importante esclarecer essas questões de gênero, para que isso ajuda na prática da medicina também, porque quanto menos preconceito a respeito de que tipo de pessoa vai entrar no consultório, mais à vontade essas pessoas que estão dissonantes da norma de heterossexual vão se sentir para procurar os meios legais de resolverem a sua situação, eu acredito. Então, sim. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, né? Eu quero agradecer muito Joana Búrigo, né? Mais uma vez, consultora e professora, mestre em gênero, mídia e cultura, que trouxe todo esse conhecimento que ela adquiriu em sua vivência em Londres por 8 anos. Obrigada, viu, Joana? Muito obrigada a você, Karina. Dr. Vanderlei, também muito obrigada por nos receber mais uma vez aqui em seu consultório. Muito obrigado também. Joana, seja bem-vinda. Fique muito tempo aqui conosco. E vamos ter mais essas discussões. Sim, que tem muita coisa a perguntar gente falar, e a ouvir. Muita coisa, porque a representação de gênero vai render muitos programas. Fica convidada novamente a voltar, ficar entre nós. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de lembrar então que o consultório do Dr. Vanderlei Margotti fica situado na rua Ercílio Luz, número 826, e o telefone para contato é o 3433-7050. Eu fico por aqui e volto na próxima semana com o programa Cá Entre Nós. Até lá!